Olá, bem-vindo à nossa última aula do nosso curso de Teologia Básica. Hoje, 10ª aula, 10º capítulo, última aula, nós vamos encerrar com o tópico Vivência Cristã. Vamos falar um pouquinho sobre como pôr em prática tudo isso que já aprendemos, né? E toda a Bíblia. Vamos lá, vivência cristã é viver tendo como referencial a pessoa de Jesus Cristo. É a prática diária do aprimoramento do caráter cristão através de atitudes, ações e palavras que reflitam tudo o que o Senhor é e representa, né, na nossa vida e tudo que Ele nos ensina através da sua palavra. Dentro do estudo da vivência cristã, nós vamos abordar alguns temas como temor ao Senhor, conduta cristã, virtude cristã e relacionamentos. Pela luz da Bíblia, nós vamos aprender como um verdadeiro cristão se comporta e como ele evolui na caminhada cristã, e principalmente como ele aprende a se submeter à vontade de Deus, buscando assim agradar ao Senhor. Vamos então falar o primeiro tópico, que é o temor ao Senhor. A Bíblia diz lá em Provérbios 9:10 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, partindo dessa premissa, todo cristão tem que ter como prioridade temer e honrar a Deus. Então, nós precisamos entender duas coisas importantes. Ele é Deus e Senhor, Criador de todas as coisas, e Ele nos ama e quer o melhor para nós. Temer a Deus, portanto, é se sujeitar ao seu senhorio, à sua vontade e honrar Ele como Ele merece, porque Ele é digno. Um escravo honra o seu senhor sendo obediente, fiel e dando um bom testemunho acerca do seu senhor. Através das suas atitudes, ele demonstra uma lealdade. E nós, então, tendo o Deus Criador como nosso Senhor, nós temos que estar sob o seu senhorio e honrar o nome dele. E através da nossa obediência a ele, refletida nas nossas escolhas e atitudes. Quando o Senhor se revelou lá a Moisés, ele deu os 10 mandamentos, né, os estatutos e mandamentos, fora outros conselhos, para o povo, a fim de mostrar como é que ele queria que todos se portassem. Ele estabeleceu leis e regras e trouxe condicionamento para essas regras, né? Se obedecerem, teriam bênção. Se desobedecerem, teriam maldição. Isto mostra, então, que Deus é amor, mas também é um Deus de justiça. Ele não nos chamou para viver de qualquer jeito. Ele é Deus e, portanto, o que prevalece na nossa vida é a vontade dele. No Éden, Deus deu ao homem uma vida plena e feliz, mas a obediência a uma ordem específica, né, desobediência a uma ordem específica, o descrédito, na verdade, que o homem e a mulher deram para a palavra de Deus, acreditando não no que Deus falou, mas na serpente, trouxe a condenação ao mundo. Como eu disse, Deus nos ama demais e Ele quer o melhor para nós. E Ele provou esse amor através de Cristo na cruz, né? O Senhor Jesus deu a sua vida por nós, essa é a maior prova de amor. Contudo, a falta de amor e desobediência em relação à palavra de Deus tem consequências graves. Como eu falei, é condicionada. Um dia estaremos perante Ele e nós teremos que prestar conta de absolutamente tudo o que fizemos ou deixamos de fazer. A vida é essa. Portanto, nós temos que viver conforme Ele determinou, entendendo que como Pai, Ele tem sempre o melhor para nós. E que pai que não quer o melhor para o seu filho, né? Quanto mais Deus. O temor a Deus fala sobre isso, fala de não ter medo dele ou das consequências da desobediência, mas sim ter uma vida reverente a ele, né? Em reverência, um cuidado em fazer e fazer tudo conforme ele deseja, com amor e com alegria, porque nós sabemos que temos um Deus que cuida de nós, que nos protege, fornece tudo o que a gente precisa da nossa caminhada. E o seu Espírito, ele nos orienta, ele não nos deixa no escuro. O temor ao Senhor nos traz vida, bom senso, nos livra do mal, da morte, é nosso guia e nos ajuda a honrar e a louvar a Deus. Anota aí alguns versículos que falam sobre isso. Salmos
2:11, Salmos 19, do 9 ao 11, Salmo 34, do 11 ao 14, Salmo 111, versículo 10, Deuteronômio 8:6, Jó 28:28, 2 Crônicas 19:7, Provérbios 10:27, 14:27, Provérbios 15:33, Provérbios 16:6, 28:14, Levíticos 19:14, 25:17, Deuteronômio 13:4 e Lucas 12, do 4 ao 5. Eu citei alguns versículos, mas se você ler o contexto todo da Bíblia, você vai entender que se trata principalmente de temor a Deus e obediência à sua palavra. Vamos agora para o segundo tópico, conduta cristã. O modo como agimos perante Deus e a vida determina o nosso futuro. Quem conhece a Deus sabe do seu plano de amor e redenção à humanidade e sabe que o que ele faz por nós e ele espera de nós, né? Ele sabe, conhece. Portanto, a nossa conduta tem que ser o reflexo do agir dele em nós, da nossa submissão a ele. Nós temos que deixar ser moldados por Deus em sua palavra e deixar Deus trabalhar em nós, no nosso ser, no nosso caráter. Vamos ver sobre um caráter cristão. Caráter cristão é aquele caráter que busca ser aperfeiçoado por Cristo. Jesus apresenta o caráter perfeito, né? O caráter que todo cristão deve apresentar. Ele é o nosso modelo e com o exemplo dele e o amor que ele nos dá, ele está disposto, através do seu poder, transformar nosso caráter através da sua palavra. Lembre-se que o que Deus quer trabalhar em nós é o caráter e não a personalidade. Muitos confundem os dois e acabam sempre caindo nas mesmas armadilhas. Caráter é uma marca impressa em cada ser que difere uma pessoa da outra. É uma marca que nós construímos a partir das nossas escolhas e atitudes diárias. Já a personalidade é um conjunto de características psicológicas que determinam a individualidade pessoal e social de alguém. A nossa personalidade se forma de maneira única, complexa e gradual, sofrendo influências genéticas ou socioambiental. Enfim, o caráter é aquilo que nós somos de fato, são as nossas ações, né, que moldam o nosso caráter, o que fazemos. Está ligado a atributos como honestidade, fidelidade, ou seja, apresenta características ligadas às nossas escolhas, atitudes, ações. Já a personalidade está ligada a atributos independentes das nossas escolhas, como timidez, extroversão e outras mais. A nossa personalidade muitas vezes pode mascarar o nosso caráter, mas o contrário não ocorre, né? Quando você começa a conviver com uma pessoa, você vai descobrindo quem ela é. Não é porque uma pessoa é quieta que ela é uma pessoa honesta, ou vice-versa, né? Então, isso não influencia. As nossas escolhas é que somos o verdadeiro eu, são reflexo do nosso caráter. O apóstolo Paulo falou na sua carta aos Romanos sobre os frutos de ter um caráter aprovado, ou seja, um caráter moldado por Deus, que sabe como agir em todos os momentos, a fim de obter sucesso na jornada cristã. Em muitos momentos de muitas das suas cartas, Paulo instruiu a igreja, as igrejas, a fim de demonstrar quais atitudes eles devem ou não ter, para que sejam pessoas que apresentem um caráter bom, né? Ou seja, pessoas justas, com atitudes boas perante Deus e perante todos. O Senhor Jesus apresentou um caráter irrepreensível. As suas atitudes demonstram isso e ele também nos ensinou, nos instruiu a fazer o mesmo. Contudo, esse é um processo que deve ser entendido de forma racional e não emocional, pois quem conhece, ama e segue a Cristo sabe exatamente o que precisa ser feito, independente da emoção, independente das circunstâncias. Não é algo que nós sentimos, é algo que nós sabemos e obedecemos. Deus fez o homem livre para fazer as escolhas, né? E mostrou o caminho certo. O homem decide tomar o rumo da salvação dada por Cristo ou rejeitá-la e se perder para sempre. As atitudes de um caráter moldado por Deus o levará ao caminho certo. Mas como desenvolver o caráter cristão?
O desenvolver de um caráter aprovado por Deus é um processo pelo qual passamos com a ajuda do próprio Deus, através da sua palavra e através da ação do Espírito Santo em nós. O apóstolo Paulo fala na segunda carta a Timóteo 3, 16 a 17, que toda escritura nos capacita para toda boa obra que nós possamos realizar. Ou seja, nós só conseguiremos exercer algo bom e produtivo se nós obedecermos o que a palavra diz. E por consequência teremos atitudes que definem um caráter cristão aprovado diante de Deus. Quem conhece a Deus e sabe que ele se interessa muito mais por obediência do que sacrifícios. Se trata então de seguir o que a palavra diz e se submeter à instrução do Espírito Santo em nós, e não se basear em ritos religiosos ou achismos, que nós possamos ter. Vamos ver a atuação do Espírito Santo na formação do caráter. O Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8 fala isso. E é Ele quem trabalha em nosso ser, quem molda o nosso caráter, alinha as nossas intenções do nosso coração. Enfim, faz tudo para que nós possamos realizar boas obras e ser usado para o louvor e a glória de Deus, Afinal, tudo é para a glória de Deus. O Espírito Santo é quem revela a verdade a nós e nos capacita para realizar a vontade de Deus. Ele nos enche de poder e para realizar o nosso chamado e nos ajuda a ser como Deus quer que nós sejamos. A ação do Espírito Santo é gradual e constante, depende da nossa submissão a Ele, depende em deixar Ele agir conforme queira. A Bíblia diz em Romanos 8:14 que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então perceba como a ação do Espírito Santo, a submissão à ação do Espírito Santo nos torna capazes. Jesus nos tornou filhos, João 1:12 fala isso, e o Espírito Santo nos guia nessa caminhada. E nós nos entregamos e confiamos porque nós sabemos que Deus quer o melhor para nós. Enfim, é um processo, como eu falei, é um processo com base na ação do Espírito Santo, na prática da palavra de Deus. A Bíblia é um processo. Vamos lá, conhecendo a Deus. Deus se revelou por sua palavra e não tem melhor meio de conhecê-lo. É verdade, você quer conhecer a Deus, leia a Bíblia. Ali nas páginas da Bíblia, temos tudo o que precisamos para saber, para viver uma vida que agrade ao Pai e que nos leve a conhecê-lo melhor. O Senhor Jesus nos apresentou Deus como Pai e nos aproximou quando estávamos separados pelo pecado. Ele compartilhou conosco um pouco dos seus segredos e nos trouxe revelação que nos permite conhecer a Deus cada vez mais e assim estarmos próximos a Ele. O próprio Deus nos instrui na sua palavra a conhecê-lo e prosseguir nesse processo. Oséias 4:6 e 6:3 fala também. É na leitura constante da Bíblia que chegaremos a um conhecimento de quem Ele é e o que Ele espera de nós. Por mais que possamos estar muitas vezes rodeados de pessoas com bons testemunhos e assistir às pregações, ler bons livros, assistir filmes que nos falem sobre Deus, nada substitui a leitura diária da Bíblia, assim como o seu estudo. Ela é o nosso manual, o manual do fabricante, literalmente. A Bíblia nos garante conhecimento sobre Deus e sobre o seu plano para nós. E o meio que nos leva a Deus, para mais perto de Deus, nos permitindo conhecer melhor, também é a oração. Ela nos permite ter intimidade com o Senhor. A oração é a expressão via oral daquilo que vai no nosso coração, encontro ao coração do Pai. Se você tem um relacionamento com alguém que você ama muito aqui na Terra, não tem como você desenvolver um relacionamento sem falar, sem se comunicar, sem expressar, sem ser sincero. E com Deus tem que ser da mesma forma. A oração nos proporciona um maior conhecimento de Deus, porque nós vamos criando uma intimidade, temos base pela leitura da Bíblia e vamos criando intimidade, então vamos conhecendo melhor. Nos leva a uma relação de intimidade e Ele nos transporta a um nível mais elevado em todos os aspectos, porque ninguém
Pois quem conhece a Deus, né, tem um relacionamento íntimo e sincero com Ele, acaba desenvolvendo tudo o que Ele precisa que nós desenvolvemos e de acordo com o propósito que Ele tem para cada um de nós. Ele tem um propósito específico para cada um de nós. Para concluir esse tópico, a nossa conduta provém, então, de um conhecimento da palavra de Deus e através de uma intimidade adquirida pela oração. Como filhos que somos, né, nós temos que conhecer, amar, honrar e obedecer o nosso Pai Celestial e assim conseguir ter atitudes que demonstrem um caráter cristão aprovado em nós. Vamos ver aqui agora a virtude cristã. A virtude cristã está relacionada com a ação da palavra de Deus em nós, né? Sobre o quanto nós nos submetemos a Deus, nos deixamos ser transformados e moldados por Ele, para que assim possamos ter atitudes, ou melhor, virtudes, né? Que demonstrem que somos servos e expressem através de nós o poder dele, para a glória do nome dele. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 3:3 que nós somos cartas vivas, ou seja, as nossas atitudes elas são lidas e são notadas por todos à nossa volta. E diariamente nós somos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Hebreus 12:1 fala sobre isso. Portanto, as virtudes devem em nós sobressair diariamente através das nossas escolhas e ações. Quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, nós morremos para o velho homem e nascemos assim para uma nova vida. Somos lavados, remidos, justificados e santificados pelo sangue de Cristo. Ele nos deu a oportunidade de ter uma nova vida. Portanto, nele somos nova criatura, 2 Coríntios 5:17. Feitos filhos através dele, aptos para realizar boas obras que demonstrem a nossa fé. E, acima de tudo, agrade e glorifique a Deus. Tiago fala no seu livro, no capítulo 2, versículo 26, que a fé sem obras é morta. E que não adianta só conhecer a palavra de Deus e não vivê-la na prática. Tiago 1, do 19 ao 27. Portanto, exercer a virtude cristã é ter o reflexo da vida de Cristo em nós, para que através de nós, do nosso testemunho, outras pessoas cheguem ao conhecimento de quem Ele é, e assim possamos cumprir o papel importante que nos foi dado, cumprir o ID, Marcos 16:15. Como eu já disse, é a ação do Espírito Santo em nós que nos leva a cumprir tudo aquilo que Deus deseja que façamos, né? Quando estamos conectados com Ele e nos sujeitamos à sua vontade, a atuação dele em nós nos leva a cumprir, né, os atributos do fruto do teu Espírito e assim exercer obras dignas, né, de filhos de Deus. O livro de Gálatas fala quais são os atributos do fruto do Espírito, Gálatas 5:22, dá uma olhada lá. Ou seja, como o verdadeiro cristão deve agir. Portanto, viver de acordo com o que a palavra estabelece é o padrão ideal para seguir na virtude desejada por Deus, podendo assim ser e fazer o que agrada a Ele. Vamos para mais um tópico agora, falar sobre relacionamentos. Hebreus 10:24 diz assim: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. O Senhor Deus é um ser relacional, ou seja, Ele se relaciona conosco. Desde a criação do mundo, Ele estabeleceu um relacionamento com o homem, né? E mesmo depois do homem ter quebrado essa aliança, Deus continuou a se relacionar de outras formas. Mas a expressão mais linda desse relacionamento que Ele deseja ter conosco foi o amor demonstrado lá na cruz. Isso que aconteceu, né, mostra o quanto Ele quer estar perto de nós e deseja nos ajudar a desenvolver esse relacionamento. Como nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor Deus, né? O Senhor Deus dividiu alguns dos seus atributos conosco, eu falei no tópico sobre os atributos, e assim como Ele nos fez seres relacionais. O Senhor Jesus deixou claro em seus ensinamentos a importância dos relacionamentos. Ele diz, em primeiro lugar do relacionamento com Deus, em segundo lugar do relacionamento
com o próximo. Quando questionado acerca de qual seria o mandamento mais importante, né, Jesus enfatizou que seriam 2 mandamentos importantes. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Marcos 12:31. Deus é a nossa prioridade e o próximo deve ter a mesma importância para nós quanto a nós mesmos. O amor que Deus demonstrou por nós através de Jesus mostra a importância do relacionamento, pois o verdadeiro amor pensa no outro, coloca o outro em primeiro lugar. A própria Bíblia fala que quando a gente pensa no outro, quando a gente se coloca no lugar do outro, não conseguimos fazer o mal para essa pessoa, né? Se nós amarmos o outro como amamos a nós mesmos, não conseguimos fazer mal ao outro. Contudo, nós vivemos num mundo que tem um cenário, que tem como cenário, né, um âmbito egoísta, né, no qual as pessoas, cada um só pensa em si. E muitos denominados cristãos não entendem o amor ágape que o Senhor nos apresentou. Um amor que renuncia às nossas vontades em favor do outro. Um amor incondicional, o verdadeiro amor. Portanto, na hora de pôr em prática esse amor fica mais difícil, haja vista que o interesse alheio sempre fica em segundo plano, né? A pessoa fala, não, eu vou fazer o que eu quero e depois eu vou me preocupar com o outro. Mas não é assim, né? Mas não foi para isso que fomos chamados. Se o próprio Jesus falou que os 2 mandamentos importantes eram amar a Deus e amar ao próximo, isso significa que o nosso relacionamento com o próximo tem que ter como base uma das prioridades da nossa vida. Veja bem, ele não fala para a gente nos anular em favor do próximo, mas ele fala para oferecermos ao próximo um amor a qual ofereceríamos, né, para nós mesmos. Deixando por um instante de lado o amor de Deus que devemos ter como prioridade, vamos abordar aqui o relacionamento com o outro, com o próximo, o qual o Senhor Jesus nos ensinou. Mas relacionar-se com as pessoas não é uma tarefa fácil, né? Visto que nós todos somos diferentes e, todavia, todo relacionamento pode e deve ser trabalhado. Para a nossa alegria, a Bíblia nos ensina como nos relacionar com as pessoas. Ela traz ensinamentos de como devemos proceder em relação ao próximo, em relação à família, ao ambiente de trabalho, aos conhecidos, às autoridades, enfim, em relação a todas as pessoas em geral. Como eu já disse, um dos princípios estabelecidos por Deus em relação às outras pessoas é claro e diz: ame o seu próximo como a ti mesmo. É uma ordem. Portanto, se aprendemos esse princípio e exercê-lo, nós vamos colocar em prática o que nos manda a palavra de Deus, independente das nossas escolhas, sentimentos ou circunstâncias. No ambiente familiar, a Bíblia apresenta o papel de cada um: pais, filhos, esposas, maridos, irmão. É claro o nosso papel, tem tudo lá na Bíblia, como devemos proceder em cada relacionamento. Quando estamos cercados por pessoas que nós gostamos, né, ou que nos trazem alguma alegria, algum benefício, é muito mais fácil nos relacionar com quem amamos, né? Entretanto, o Senhor Jesus nos advertiu a amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Essa é a outra face do relacionamento a ser vivido. Às vezes também muita convivência pode trazer divergência, né, em meio a alguns relacionamentos. Como disse, todos nós somos diferentes, né? Contudo, quando nós entendemos que o princípio da palavra é prioridade, que o outro deve ser tratado como nós mesmos, nós conseguimos nos relacionar de forma a agradar a Deus e cumprir a sua palavra. No ambiente de trabalho é outro lugar onde nos relacionamos com as pessoas e a palavra nos ensina como devemos agir. A Bíblia diz: faça tudo como se você estivesse fazendo para o próprio Deus. Colossenses 3:23. E tudo que você fizer, seja comer, beber ou fazer qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Seguindo esses 2 princípios, né, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus e faça tudo como se estivesse fazendo para o próprio Deus. Então, partindo dessa premissa, desses 2 princípios, nós temos que agir assim no nosso local de trabalho, no local de estudo ou qualquer ambiente profissional ou escolar, né? Devemos
fazer as coisas como se fosse para o próprio Deus e, portanto, assim conseguiremos realizar uma tarefa boa e eficaz e glorificar o nome de Deus por nossas ações e assim então dar um bom testemunho. Mas e quando as pessoas se declaram inimigas abertas, né? O Senhor Jesus nos ensinou a proceder nesse momento. Ele diz: ame os seus inimigos e ore pelos que te perseguem. Sim, o jeito é esse, né? Amar e orar. Você não, às vezes, tem uma pessoa que faz muito mal, que você vê que a convivência é muito difícil, você não é obrigado a se relacionar, você não é obrigado a estar junto, às vezes é até melhor que você não esteja. Mas você tem que amá-la e você tem que orar. Se for o caso de haver uma perseguição, algo assim, você tem que exercer esse princípio, obedecer esse princípio. Mas e quando você ama e confia em alguém e essa pessoa te trai, essa pessoa te apunhala pelas costas, te machuca, faz alguma coisa muito séria, como proceder? Primeiro, apresentando o perdão. Sim, o perdão deve ser uma das bases de todo e qualquer relacionamento. Sem perdão, nós não podemos obter o perdão de Deus. A Bíblia diz claramente em Marcos 11:26, que se nós não perdoarmos as pessoas, o Senhor não nos perdoa. Ponto final, é inegociável. Portanto, o perdão deve ser a base de todo relacionamento. Se alguém nos faz mal, nos trai ou age pelas nossas costas, o que nós devemos fazer em primeiro lugar é perdoar. Independente se esse relacionamento foi restaurado, independente se a pessoa se arrepender, independente do que possa vir a acontecer. O nosso papel como cristão é perdoar. Lembre-se que o próprio Jesus foi traído, ele foi desacreditado pelos de sua própria família e cidade. Portanto, se até Jesus já passou por problemas nos relacionamentos, né, com relação ao que os outros achavam ou pensavam dele, quem dirá nós, meros humanos, né? Também estamos sujeitos a errar com as pessoas e a ser nós as pessoas que vão cometer algum mal ou algum erro. Contudo, o papel de todo cristão é avaliar pela palavra as atitudes, as suas atitudes, e alinhar essas atitudes segundo as ações que Deus espera que um cristão genuíno tenha, faça. Lembrando sempre que o perdão e o amor são a base de todo relacionamento. No tópico sobre virtude cristã, eu citei os atributos do fruto do Espírito, ou seja, características que todo cristão deve exercer. São atributos que Deus divide conosco e esses atributos devem ser exercidos em relação ao outro, nos relacionamentos, pois ao nos relacionarmos com as pessoas, nós temos que ter em mente que deve haver amor, paciência, perdão, tolerância, coisas que o Espírito Santo de Deus nos ensina e tudo aquilo que a palavra diz em relação ao proceder de um genuíno cristão. A Bíblia já deixou bem claro como devemos ser e como devemos proceder em relação ao próximo. O amor, o perdão, o cuidado com o outro é essencial em qualquer relacionamento. E o amor e o perdão não são sentimentos, são atitudes, né? Nós não podemos deixar ser guiado pelos nossos sentimentos. Deus nos ama de forma igual e ele tem um propósito específico para a nossa vida, né? Nós não estamos num pacotão, Deus nos cuida de nós de forma individual, tem um propósito individual para cada um. Então, independente do que achamos, nós temos que nos apresentar como pessoas que estejam dispostas a obedecer a Deus e a sua palavra. Temos que amar como Cristo nos amou e perdoar como Cristo nos perdoou. Lembra de quem você era antes de conhecer a Cristo, como Ele te amou, como Ele te perdoou. E assim você tem que agir com o outro. Dessa forma, então, conseguiremos nos dar bem nos relacionamentos, independente da situação. Relacionamentos podem ser alterados, podem ser quebrados, podem ser desfeitos, né? Como eu falei, ninguém é obrigado a conviver com ninguém, mas assim exercer princípios cristãos. Mas a palavra de Deus, ela permanece fiel e imutável, não muda.
E o nosso agir perante Deus é o que conta. Não é o que as pessoas acham de nós, nem o que às vezes nós achamos de nós mesmos, mas o que conta é o que Deus pensa a nosso respeito, o que Ele sabe, o nosso relacionamento com Ele. Tudo que nós plantarmos aqui, nós colheremos um dia. A Bíblia fala do princípio da colheita, né? Tudo aquilo que semear, nós vamos colher. Então, um dia nós estaremos perante a Ele para prestar contas de tudo que nós fizemos acerca da Sua palavra, do que Ele nos deu e dos relacionamentos que já passaram na nossa vida. O Senhor é o justo juiz, que sonda as intenções do nosso coração. Mesmo quando as atitudes são contrárias, Deus sonda aqui, ó, o nosso coração. Portanto, se nós tivermos uma vida coerente com aquilo que a Bíblia diz, Ele será o nosso juiz, julgará nossa causa, e por mais que pessoas não possam nos entender, nós temos que ter em mente que nós temos um Pai perfeito, que sempre nos entende, nos ajuda e nos ama. Aqui então termina a aula sobre vivência cristã. E aqui também termina o nosso curso o nosso curso de teologia básica. Espero que esse curso tenha agregado a sua vida, né? E que o Senhor tenha te auxiliado a esclarecer muitos fatos que o levem a conhecer mais sobre Ele, sobre a sua palavra e sobre a sua soberana vontade. Eu fico muito feliz e me sinto privilegiada por poder ministrar esse curso. E o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Se você perdeu alguma aula, vou deixar aqui na playlist todas as aulas salvas e assim você pode estudar com calma e acompanhar tudo. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar com quem você acha necessário. E é isso aí. Deus abençoe.